Leonardo, eu vou ficar jogando uma partida de rotas aleatória aqui contra IA, que não vai me distrair em nada. E eu quero bater um papo, tipo, muito livre e não ensaiado a respeito de teorias de conspiração, assim, vindas desse vírus que está se espalhando na China. O que você mais escuta aí, o pessoal falando de possíveis explicações para isso, as mais alienadas de todas? Você pode me dar uns exemplos? Então, as duas que eu mais escuto, que normalmente provém de pessoas que não são dentro da área científica, que não estuda na área de saúde, é que, primeiro, ou seria um descaso do governo em alguma epidemia, e eles deixam morrer gente mesmo porque tem superpopulação e não tem Uhum. muita preocupação. E a segunda mais famosa sempre é a relação da indústria farmacêutica criando novas Uhum. doenças para gerar novas mercadorias, novas demandas, e para o governo ter que comprar mais coisa, para distribuir para mais pessoas, construir mais laboratórios, que normalmente a indústria farmacêutica também é que vende os materiais, né, Uhum. tanto medicação, quanto kit de exames, quanto maquinário, já que hoje em dia a maioria dos maquinários não são vendidos, são emprestados. Os hospitais e clínicas só compram os kits, Uhum. mas mesmo assim é dinheiro, né? É as duas que eu mais vejo. E dentro da área da saúde tem muita teoria da conspiração, sim, porque na hora que a pessoa estudou, significa que ela vai entender muita coisa. Exatamente. Então, às vezes, pessoas que trabalham na área da saúde, elas não têm tanta visão de mundo, de economia, de política e uma série de outras coisas. E por serem de dentro da área da saúde, a opinião delas é muito respeitada quando elas caem numa dessas teorias que a gente encontra aí na internet, né? É, Eu mesmo, assim, por exemplo, ocupado com o meu trabalho, com os meus jogos, cuidando da família, a gente não tem tempo de se informar a respeito de tudo. E quando fica martelando esse tipo de informação na internet, do tipo, é a indústria, é o capitalismo, são as farmacêuticas, as empresas farmacêuticas, chega uma hora que a pessoa ela começa a questionar isso começa a entrar por osmose, né? E a gente começa a acreditar porque sim. muita gente acredita. Vamos descascar algumas das mais cabeludas, assim. Por que, por exemplo, não teria cabimento isso ser um ataque de algum país contra a China que está crescendo demais? Primeiramente, se tu olhar a partir do movimento geopolítico, a briga entre Estados Unidos e China é uma questão de comércio, Uhum, estritamente, não de influência política. Se influência política seria uma competição com a Rússia ali, então não teria uma questão de populacional ou de uhum, controle de região, não com nenhum outro benefício. E outra coisa, ataque por vírus, especificamente, a gente está um pouco longe dessa possibilidade, uhum, porque a gente nem em si sabe como alguns vírus conseguem criar alguns tipos de mutações. Porque diferente de bactéria, que tu tem um conhecimento muito grande, a própria academia científica tem muito conhecimento como as bactérias conseguem criar mecanismos de resistência, inclusive boa parte dos medicamentos eles são conjugados com outras coisas, exatamente pensando em resistência bacteriana. O vírus é diferente. O uhum, vírus normalmente ele infecta vetores ou intermediários que acabam mutando por diversas causas, pressões, ou superpopulação, uhum, ou o contato mesmo, e ele acaba mudando e infectando outras pessoas. E lembrar que boa parte dos vírus não infectam os humanos, né? Por exemplo, uhum, esse vírus que está sendo mais popular atualmente, que é o coronavírus, que ele é de uma família até relativamente grande, se comparar com outros, muito poucos dele infectam humanos, deve ter 6 ou 7 que são conhecidos que infectam humanos diretamente, lembrando que todas as infecções de coronavírus são feitas por hospedeiros intermediários, não hospedeiros diretos, porque a uhum, gente sabe que o coronavírus é um vírus de morcego, uhum, a grande maioria. Não lembro, não consigo lembrar outro que não venha diretamente do morcego. Só que sempre um hospedeiro intermediário. uhum, E sempre regiões orientais. Tem alguns casos esporádicos no lado mais ocidental, só que são 100 pessoas que vieram de lá para cá. uhum. É uma questão climática da região, uma questão de genotipo mesmo. Tem certos tipos de doenças que acontecem preferencialmente em alguns lugares. Uhum. E no caso especificamente do coronavírus, eu vejo muita teoria da conspiração muito parecido com do início do HIV, né? Que antigamente eu chamava de GRID, que era na realidade a indústria farmacêutica forçando acontecimentos, forçando situações para os vírus mutarem,
dando mais medicação, porque não sei o quê, porque medicação na água, por exemplo, já vi falar na minha área falando. É o quê? Falando desse tipo de coisa. E uma coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça é que a indústria farmacêutica cria as coisas. Nada disso. Não é assim que funciona. Até se é muita pretensão humana achar que a gente tá criando muita coisa. A gente tá piorando a situação. É diferente. Você acha que isso é um pouco do efeito, do excesso de ficção científica que a gente tem? Por exemplo, uma infância e uma adolescência inteira assistindo filmes que falam a respeito de um país malvado, de alguém malvado, desenvolvendo armas químicas, e aí as pessoas elas começam a não acreditar que a gente não é capaz de fazer isso de verdade, pelo fato de ter muita gente rica e poderosa no mundo? Eu acho que se tu for parar pra analisar a questão midiática, a mídia sempre atrapalhou. Nunca foi o lugar que ajudou. Agora, no momento, se eu abrir qualquer fonte de pesquisa da G1 agora, muito provavelmente eles não vão citar nem fontes, porque eles estão colocando, porque o G1 não costuma colocar fonte. O pessoal que se engana costuma citar fonte. E outra coisa, o G1 não tem nenhuma preocupação em ser imparcial. A ideia deles é chamar atenção mesmo. Tanto que se for ver o título da última, sabe, do dia 20, por exemplo, eu vi por acaso no G1. Coronavírus já tem casos com mortes em outros países, não sei se é a China. Mentira, não aconteceu isso. Nos Estados Unidos até agora tem 3 casos confirmados de pessoas que vieram da China, e tem que lembrar que esse coronavírus que está no momento agora, não sabe qual é o vetor ou qual é o hospedeiro intermediário ainda, pelo menos não nas notícias atuais. Tem algumas suspeitas, mas nada confirmado. Ele é uma versão parecida, por isso tem um pouco de preocupação. Ele é uma versão parecida com o coronavírus que aconteceu em 2003 começou e provavelmente na China, mas o surto foi no Japão, que foi conhecido como SARS, né? Que é uma pneumonia moderada a grave, que matou mais ou menos 900 pessoas, infectou mais umas 5 mil, e foi considerado grave. Assim, é uma quantidade de mortalidade muito alta, próximo dos 20%. Então é preocupante por esse lado. E tem que lembrar que a China tem uma superpopulação. O vírus ele tem uma infecção muito rápida em ambientes fechados e proximidade de pessoas. Porque normalmente o contato dele é pelo ar. Só que na China tudo é mais prejudicial, porque na China é muita gente no mesmo lugar. Vamos lembrar daqueles formigueiros, aqueles que mora 4, 5 pessoas no mesmo apartamento, tem uma cama em cima da outra. Então, aí a taxa viral é imensa. Aí de repente a gente tem os jornais tipo G1 que você mencionou, precisando pagar os boletos deles, precisando que pessoas cliquem e vejam os anunciantes, e aí assim, como que eles vão conseguir fazer isso? Fazendo com que as pessoas deem extrema importância a alguma coisa, e aí eles pegam as notícias e veem de que maneira eles podem sensacionalizar ao máximo. Por exemplo, se 900 pessoas não é um número que choque, né? Tipo, se 900 pessoas contagiadas não é um número que choque, você pega assim, você já tem casos desse daqui em 7 países. E aí quem lê desavisado isso acha que você tem uma epidemia global e que o negócio está completamente fora de controle, quando na verdade é uma coisa muito parecida com o SARS que a gente teve uns anos atrás, né? Isso que você mencionou. Vários, né? Teve o SARS em 2003, teve o MARS em 2013, e daí o MARS ele tem um nome diferente porque ele é do Oriente Médio, né? Ele começou na Arábia Saudita, inclusive pelos camelos. Inclusive até o pessoal que acompanha o vídeo talvez tenha interessante, eu até deixei aqui no Discord 2 artigos que falam sobre 2003 e 2005, que são, inclusive explica como é o método de identificação e separação, até esse bem simples, não tem muita coisa técnica não. É da NCBA mesmo, é só artigo de revisão, não é artigo técnico. Explica como eles chegaram nessa conclusão e como eles fazem, como é o mecanismo de função de como separar um vírus do outro, e até deram um caso clínico ali, bem simplesinho. Então é muito legal ver aquilo dali, porque a partir do momento que tu entende aquilo dali, tu entende o que é ciência básica. O que é ciência básica. E outra coisa, epidemia mundial de uma doença, o pessoal lembra muito a peste bubônica, ou a Yersinia pestis, ou a peste negra. Yersinia pestis é o nome da bactéria científica. Isso não vai acontecer mais, provavelmente. Não funciona mais assim. Tem várias medicações que o vírus é mais complicado de se lidar, só que a transmissão viral é muito pequena, é muito restrita. Bacteriana já é mais comum ter epidemias. Ela tem uma resistência ambiental muito maior e ela costuma infectar muito mais fácil, só que ela também é muito mais tratável.
Já o vírus ele tem uma taxa de infecção muito maior, só que mais restrita. Por isso que em lugares com muita gente tem surtos maiores. Por isso que hospitais, por exemplo, é o principal foco de epidemias em hospitais, porque a gente está imunodeprimida, a gente UTI, clínica médica, já está debilitado, aí contato com outros pacientes com outros problemas, mesmo o hospital sendo um lugar muito limpo, muito controle de qualidade, ainda cabe, todas as bactérias e todos os vírus mais graves estão dentro do hospital, não adianta. E quando vai para a comunidade, normalmente é uma versão muito mais atenuada do vírus. Meu, que legal. Vamos agora, por último, vamos pensar nos argumentos de que uma epidemia como essa pode ser benéfica para alguém e, portanto, está contando com a colaboração desse grupo na defesa dos seus interesses. Por que a gente não pode falar que uma praga dessa, um surto desse, é bom para os hospitais? É bom para um hospital que você tem um monte de gente doente e contaminando os outros? Não. Por que não? Não, e posso dar uma lista de motivos. Primeiro, não tem profissional para esse lugar do mundo. Toda a área da saúde, em qualquer lugar do mundo, falta gente, porque muita gente entra e se forma. Na minha turma de medicina, quando eu me formei, em 2016, eu fui formado pela Faculdade Católica, eram praticamente 75 pessoas no início. Formaram contando comigo 3. Então, é uma área, em geral, enfermagem, técnico de enfermagem, tudo tem muito pouco. Então, o hospital é ruim ter muita gente, porque primeiro não vai ter controle. Segundo, que o hospital é muito autolimitado, em qualquer lugar do mundo. E China é até um pouco pior que o Brasil. E outro problema também, para a indústria farmacêutica, quando tem um surto muito rápido, muito grave de alguma coisa, normalmente de vírus, é prejuízo. Prejuízo. Por causa que eles vão ter que correr quanto tempo, gastar dinheiro, tirar investimento do nada, para tentar descobrir a solução por pressão do próprio governo mesmo, dos próprios governos, da OMS. Essas pessoas não entendem o poder que a OMS tem, que é a Organização Mundial da Saúde, tem sobre as empresas no geral, inclusive para diretrizes, controle de qualidade muito estritamente, senão não consegue aprovar nada. Até no Brasil é difícil, viu? Até a Anvisa é um pouco rigorosa até no Brasil. O Brasil, isso que a classe política do Brasil atrapalha um pouco nesse sentido, mas ainda assim é muito rigoroso. E então as indústrias farmacêuticas acabam perdendo dinheiro para fazer isso. O que eles acabam ganhando depois? Que normalmente tem um acordo entre empresas farmacêuticas e governo, que é venda de medicação conjugada ou venda de medicação casada. Hoje em dia tu não consegue comprar penicilina sozinha. Custa 10 centavos uma ampola. O que tu faz? Tu compra outro medicamento para vir e eles te colocam isso junto. Então o que eles fazem para não perder muito dinheiro? Olha, a gente tenta descobrir qual é o caso, a gente coloca profissionais alocados para isso, para descobrir qual é o problema. A gente tenta criar um protocolo para conseguir lidar isso para vocês. Porém, você tem que comprar isso aqui junto para a gente não sair perdendo. É assim que funciona. E mesmo assim não é um negócio que vai deixar eles milionários e não é um negócio que eles se dariam o trabalho de fazer uma conspiração global em que muita gente participasse disso. Para começar, ordem mundial, desculpa, assim, para mim não cola em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Nem farmacêutica, muito menos. Qualquer outro tipo, para mim também não cola. O meu problema é o seguinte, e não é muito difícil tu entender como funciona a indústria farmacêutica a partir do momento que tu entende como funciona uma doença. Se tu tem, por exemplo, um câncer, até tu chegar num medicamento, uma linha de pesquisa, para tu comprovar que ela funciona, tu mostrar para outros pesquisadores que aquilo funciona, tu tem que passar por diversas revistas científicas, tem que passar por diversas revisões de base, diversas revisões de revistas de alto nível, por exemplo, a Science e a Nature, todas elas são feitas por revisão de pares, ou revisão de olhos fechados. Eles dão para diversos outros especialistas, diversas outras pessoas que nem sabem o que eles estão lendo, mas eles, com a visão clínica deles, eles dão opinião e vê como é que funciona. E testam em vários outros países, para depois chegar naquela revista científica, e daí o governo ou o Ministério de Saúde de cada país vê como é que funciona, agenda alguma audiência, alguma coisa, para ver como é que funciona, para provarem que aquilo funciona para o governo e investir naquilo ali. Tem que lembrar que no mundo inteiro, infelizmente, no mundo inteiro, pesquisa de base é financiada pelo governo. Sim. Pesquisa de base financiada pela indústria privada é extremamente restrita e normalmente só acontece por incentivo.
Por não ser viável, por não ser lucrativo. Não é né? lucrativo. Demora 15 anos para liberar o medicamento, muitas vezes. Uhum. Esse último medicamento agora que saiu de hepatite C, inclusive até rolou alguma polêmica assim, na minha área, né? Na área da saúde. Questão da cura da hepatite C, né? Que agora, desde 2016, muito provavelmente já existe uma cura muito, muito palpável. Então, é caríssimo, $430 mil, eu li assim, as estimativas. E tem fila para isso, inclusive. Uhum. Só que eles têm que ter muito cuidado, a medicação que eles vão dar não funciona 100% das vezes, depende muito do paciente, tem que ter uma visão geral. O governo ainda não quer botar a mão nisso daí, por causa que não é garantido, porque eles não estão vendo o resultado ser viável em larga escala e rentável. O governo não vai pagar o dinheiro que for, não vai pagar nenhum lugar. Muito menos Estados Unidos, menos SUS, muito menos China. Então, a indústria farmacêutica, ela sempre faz as coisas com o pé atrás e sempre tentando... sempre tem que gastar para fazer alguma coisa. Então, ela não é tão multimilionária assim quanto parece. Outra coisa é, por exemplo, imagina quantos planos de saúde se lascam quando acontece um negócio desse. E quantos planos de saúde no mundo inteiro não serviriam como filtro a qualquer possível ataque da forma como se especula na internet. Então, qual é o mundo ideal? É que as pessoas comecem a se educar sabendo que, assim, gente querendo sensacionalizar e conseguir clique com histeria, né, e com conspiração, sempre vai existir, não importa que doença e que vírus e que bactéria surja. Mas que precisa de um pouco de discernimento para entender que o mundo não é tipo um seriado, né, de sci-fi, assim. Sim. Eu tenho uma crítica que inclusive vale pra mim. Eu uso pra mim também porque eu posso fazer a crítica pra todo mundo, mas eu tenho que lembrar que eu às vezes sou influenciado por isso, porque às vezes eu tenho preguiça de coisa que eu não deveria ter. O maior culpado das pessoas que criarem conspiração é a própria academia científica que se distanciou da comunidade e criou nichos para a Torre de Babel deles, que só publicam revistas especificamente para cientistas, especificamente para pesquisadores, são toda a comunidade. A maioria dos argumentos que eu sempre leio é o que dá muito trabalho, ou as pessoas são burras, não entendem, só dá uma medicação e cala a boca. Exato. Esse tipo de coisa, basicamente. E aí a pessoa ela vai no hospital e ela tem uma carência emocional, além de uma debilidade física. E aí quem acaba suprindo essa carência emocional é aquele homeopata, é aquela pessoa que vem com aquela cura alternativa, é aquele cara que fala que tem o ponto certo para cozinhar o ovo porque a cura está na natureza. E aí, como esse discurso ele é mais palatável, a hora que você vai sensacionalizar, as pessoas tendem a acreditar porque já criaram uma certa afeição a essas pessoas que falam no idioma delas, né? Não é? Sim, quando a ideia, acho que o grande desafio atualmente da medicina de integração, medicina de comunidade, é conseguir levar a informação ao público que seja mais fácil de entender. Isso está muito relacionado com as universidades, né? Muito relacionado com quem trabalha no hospital. Inclusive, as universidades do Brasil até que tem um bom trabalho nisso. O Brasil não é o lugar com mais conspiração, não. O pessoal não confia nos Estados Unidos ainda. O Brasil, agora que tem algumas coisas no Brasil que está assim, chegando agora, mas ainda assim é muito por cima. E eu vou te falar um negócio, cara. O ceticismo aqui no Brasil, ele é muito forte e ele ataca essas teorias de conspiração com muito fôlego, muito mais do que nos Estados Unidos. Então, eu acho que assim, se existe um movimento para que a coisa mude, eu acho que a gente tende a mudar para melhor. Eu posso estar enganado, mas é o que eu sinto. Eu acho que tem muita gente com boa vontade querendo atacar essas pessoas que saem falando besteira em troca de cliques e relevância e atenção, sei lá. Eu não sei, assim, agora tem uma vertente filosófica que faz uns 2 anos que eu olhei bastante, que é do Zygmunt Bauman, que é um filósofo alemão. Ele fala sobre o mundo líquido. Fala como as relações interpessoais, no geral, ele tem vários livros que ele debate, tem amor líquido, sociedade líquida, fé líquida, tudo partindo dessa proposta filosófica. Que as coisas hoje em dia tendem a ser muito mais duvidosas. Por exemplo, se tu conversar com uma pessoa que nasceu nos anos 30, 40, ela tinha certeza das coisas da vida dela. Se eu perguntar pra minha avó, que se eu disser pra ela que no México as pessoas comem abacate com arroz, ela vai dizer que vai dar diarreia. E a verdade dela é absoluta e ela é inquestionável. Eu falo assim, mas vó, o mundo inteiro faz isso, menos o Brasil.
então o mundo inteiro não sabe que dá diarreia. Sim, o mundo inteiro tá errado, e não eu. O mundo antigamente era certezas. Uhum. E hoje é dúvidas, é o talvez, é o porém. As coisas são menos palpáveis, são mais líquidas. E isso provém por causa da internet. O advento de informação que a internet tem é evolucionário e nunca antes vista em toda a história. A gente pode pegar desde a idade da Grécia, onde os primeiros grandes poemas e os primeiros grandes pensadores vieram, desde Aristóteles fazendo uma formação, formando a ideia de ciência, como funciona a visão crítica e ética. É imprescindível que aconteceu agora, que está acontecendo agora. Isso é bom, na grande maioria dos casos é bom. Eu tô sendo um pouco otimista, entendo. Eu sou um pouco mais pessimista no geral, mas desse lado eu tendo que acordar mais com otimismo. Que as pessoas sabem mais atualmente que em qualquer outra época. Se eu perguntar pro meu pai o que é AIDS, ele não sabe o que é. A não ser que ele vai dizer que, entre aspas, sem se querer se divulgar, doença de homossexuais. Agora, se eu perguntar pro meu irmão, que não é da área da ciência, não é nada, ele nem tem ensino médio ainda, ele sabe o que é, ele sabe dizer até que o vírus HIV e AIDS é outra coisa. Ele até sabe dizer isso. Por causa que a internet te trouxe muita possibilidade de entender um pouco mais. Isso tem um lado ruim, das fake news, informações erradas, mas as pessoas sabem questionar mais e duvidam mais. Isso é bom por um lado. O problema é quando tu começa a duvidar até das fontes de referência primária, né? Sim. O problema é que você pega o embalo do questionamento e começa a questionar o formato da Terra, por exemplo. Que é a minoria. Sim, é minoria e é uma minoria que acaba ganhando visibilidade e porque as pessoas elas querem tirar sarro e na verdade acabam gerando relevância para isso, mas isso é um papo para um outro podcast. A academia científica é bom quanto esse tipo de coisa, por causa que força os pesquisadores. Tem que lembrar, quem trabalha em um hospital, por exemplo, não é pesquisador. Quem trabalha em hospital só atende a comunidade. Tem uma grande diferença entre pesquisador e profissional de saúde que atende a comunidade. E a grande maioria dos artigos ser publicados de pessoas que trabalham dentro do hospital é só artigo de revisão, que normalmente é utilizado para auxiliar professores em universidades, como exemplificações, esse tipo de coisa. Não é para a área científica diretamente com propostas inovadoras ou ideias novas. Mas isso é bom para as pessoas que trabalham com a comunidade. Elas, quando as pessoas sabem mais, elas têm que ir atrás, pesquisar melhor, para poder explicar melhor para aquela pessoa que está duvidando. Saquei. Então, esse é um lado bom. Bacana, cara. Eu não tinha pensado, não tinha parado para pensar por esse lado. Acontece comigo bastante, principalmente que assim, eu atualmente faço residência numa área um pouco complicada, que é hematologia. Boa parte dos meus pacientes são crianças com leucemia. E quando lida com crianças, os pais são muito céticos. Então, eles às vezes lêem muita coisa na internet, ouvem muita opinião de outras pessoas que fazem até vídeos no YouTube. Tem vários médicos que fazem vídeo no YouTube, tem vários ONGs que fazem vídeo no YouTube sobre a questão de câncer e leucemia. E às vezes elas vêm com dúvidas, e às vezes são dúvidas muito inteligentes até, que eu não tinha pensado. E me força a pesquisar, até posso saber a resposta, eu posso não saber a resposta para explicar para ela, mas me explica saber mais para explicar mais fácil. Então, esse tipo de coisa é bom porque força aquele que está interessado, aquele que quer ser bom na área, quer ser referência, a explicar melhor para o paciente. E vale a pena explicar para o paciente porque o bem-estar do paciente é quase metade do tratamento. Sim. Fantástico. Cara, eu vou encerrar por aqui, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz, assim, de você ter entrado na Guild e da gente ter se aproximado dessa forma. Assim, eu entro muito pouco, mas quando a gente conversa, é sempre uma conversa muito legal. E se você topar, eu vou continuar fazendo esses videozinhos aqui, porque eu acho que tem muita gente que pode fazer muito uso disso. Quando você entra na Cal e começa a explanar sobre essas coisas, o pessoal da Guild fica muito feliz, e se a gente puder alcançar mais gente com isso, eu vou ficar muito satisfeito. Eu que agradeço a oportunidade de tá dando esse canal para identificação de algumas coisas que eu acho que é importante. Muita gente veio me perguntar várias vezes, até ontem 4, 5 pessoas vieram aqui me perguntar a mesma coisa. É bom que tenha um vídeo que as pessoas podem reassistir várias vezes, inclusive. Eu às vezes, agora estou de férias, então tenho uma flexibilidade melhor. Mas, por exemplo, se eu não tô nesse Discord, eu tô no outro Discord com as minhas amigas ali. Até posso te passar se tu quiser entrar ali. Aí fica mais fácil de me achar, por exemplo. Qualquer tudo que tiver dentro do meu conhecimento, eu não tenho nenhum problema em dissertar sobre isso. Legal, bacana. Eu tenho esse canal e eu nunca quis, assim, ter um canal com um monte de seguidores e com muita visualização, mas quando eu faço um vídeo que, assim, toca meia dúzia de pessoas com uma coisa que elas precisavam muito, elas queriam muito saber, aí faz com que todos os vídeos, assim, do canal inteiro tenham valido a pena, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar algumas pessoas.
Obrigado pela oportunidade. Pra encerrar, quem é você? Meu nome é Leonardo, atualmente sou médico fazendo residência em hematologia, formado pela Faculdade Católica. Jogador de Black Desert de vez em quando. O que você gosta de fazer no Black Desert? Porque Black Desert é um jogo diferente pra cada pessoa, né, cara? A minha diversão no Black Desert atualmente é ficar matando Shine no meio do caminho. Eu adoro fazer isso. E brindar, assim, as coisas normais. Eu praticamente jogo por causa das outras pessoas que jogam comigo, né? Eu nunca jogo nada sozinho. E eu só jogo Black Desert, acho que até hoje, por causa de algumas pessoas que eu conheci, né? Inclusive, uma tá na sala agora. Essa é a Manu. Bom, valeu, tô encerrando aqui. Vai parar de jogar já ou negativo?